Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Senhor. Nós vamos hoje dar continuidade à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Olá, Barcelos, seja bem-vindo. Wagner, bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Vamos orar para dar início à leitura do capítulo 25. Amém? Pai querido e Pai amado, graças te damos, Senhor, graças te dou pelo dia de hoje, um dia que o Senhor preparou com exclusividade, o Senhor preparou um dia especial para cada um de nós. Pai, agora iremos começar a leitura do Teu Evangelho, a leitura do capítulo 25 do livro de Atos, que eu costumo dizer, Pai amado, que é o livro de Atos do Espírito Santo. Pai, abre as nossas mentes, que estejamos prontos e preparados para receber esta palavra. Abra o nosso coração, Pai, abra o nosso coração para a leitura dessa palavra. Nos capacita, Pai, nos dê sabedoria, discernimento. Pai, enche esse ambiente com o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito esteja me dirigindo, esteja me orientando, esteja me dando sabedoria e discernimento para fazer a leitura do Teu Evangelho. É o que eu oro, Pai, na certeza de que o Senhor está ouvindo a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos dar início à leitura do capítulo 25. Faltam só 3, né? Ele começa lendo de hoje, vai ficar faltando 2, porque são 28 capítulos. E depois a gente começa com o livro de Romanos, amém? Então vamos lá. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram a queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém e que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá, e concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando, entre eles, mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou aos judeus que tinham vindo de Jerusalém, ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então, Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice
chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e anciões dos judeus apresentaram queixa. Quando eu estive em Jerusalém pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores, que possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se, os acusadores não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões diferentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso, mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse ao Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo trazido por ordem de Festo, então Festo disse: Rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as suas acusações que existem contra eles. Então a gente vê no capítulo 25 que os judeus eles tentarão mais uma vez armar uma cilada para Paulo. As intenções deles continuava sendo matar Paulo. Indignados com os 2 anos de prisão que Paulo, o povo todo estava, os judeus, eles estavam indignados com os 2 anos da prisão de Paulo e se aproveitavam do momento de troca do governo para tentar mais um plano para matar Paulo. Então, os judeus eles tentarão mais e mais novamente matar Paulo. Festo, que é o novo rei, ele afirma que voltará para Cesareia e se os judeus quisessem vê-lo, que fossem até Cesareia e acusassem Paulo lá. E os judeus acusarão Paulo novamente
com falsas denúncias, foi o que nós lemos aqui. Continuando, Festo, ele pergunta a Paulo se ele deseja ser julgado. Olha, aqui Paulo, para que ele pergunta: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado, porque Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, ele pergunta a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser julgado por mim a respeito destas coisas? E Paulo diz que não. Paulo diz que prefere, que vai apelar para César. Então, porque Paulo ele entende que aquilo ali é mais um plano para matá-lo. Então ele apela para César. E aí, apelando para César, Paulo obriga Festo a cumprir esse desejo. Então, neste capítulo, nós conheceremos Ágripa e Berenice, que virão para saudar Festo e serão usados para consulta por ele, no caso de Paulo. Então, ele será usado por Festo, Ágripa e Berenice, para que eles deem opiniões sobre Paulo, né? Para que ele escreva lá, como ele diz aqui, né? Ele não pode mandar o acusado sem ter o que escrever, sem ter o que dizer. Então ele precisa ele fala que parece razoável, não parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele. Então ele pede a ajuda de Ágripa e Berenice. Então aqui nós estamos acompanhando os 2 anos de Paulo em Cesareia, interrogado por Félix, com Ananias, o sumo sacerdote, Tértulo, o orador e os anciões, apresentando o caso para o governador. Ao apresentarem a acusação, Paulo não havia profanado absolutamente nada, mas eles insistiam em acusar Paulo e queria matá-lo, né? Paulo acabou com os argumentos deles, dizendo que havia acabado de sair de Cesareia sem causar nenhum tumulto, indo para Jerusalém. Ele não causou realmente tumulto em momento algum, ele só falava do Evangelho. E os judeus da Ásia o acusaram porque Paulo levava, tá vendo? Ele levava o Evangelho para toda aquela região. E a intenção deles de o impedirem havia fracassado. Então a perseguição de Paulo vai continuar. A trajetória de Paulo em levar o Evangelho Paulo vai ser muito perseguido. Ele não fazia nada, né, para que os judeus, para que os sacerdotes, para que as pessoas o acusassem, mas havia essa perseguição, porque falavam do Evangelho de Deus, falavam da ressurreição. Quando ele falava de Jesus, ninguém entendia. Então, a acusação de Paulo vai continuar, né? A perseguição de Paulo vai continuar. E isso a gente pode também levar para os dias atuais, né? Trazer para os dias atuais. Muitos não aceitam o cristianismo, muitos não aceitam a fé cristã, porque eu creio que seja isso. Muitos não querem abrir mão da facilidade, porque as outras religiões, não falando das outras religiões, eu compreendo e aceito as outras religiões, cada um tem a sua, e devemos respeitá-la. Mas a fé cristã, ela requer entrega, ela requer obediência, você não pode seguir a Deus estando no mundo. Você não pode estar na presença do Pai, buscando, adorando, clamando, e adorando e clamando a outros deuses, fazendo as vontades da sua carne. Então, quando eu digo que o Evangelho, ele requer que a gente abra mão das nossas vontades.
A gente tem que abdicar, a gente tem que renunciar a muitas coisas para seguir o Senhor. E muitas pessoas, muita gente não está disposta a isso. Por isso, eu creio, entende, que a fé cristã não é tão abraçada como deveria ser, porque não existe, na minha cabeça, na minha concepção, e creio que na cabeça de muitos, amor maior do que a de Jesus, do que a do Senhor. Não existe maior recompensa do que estar na presença do Pai. Então, quando eu percebo que quando quando eu percebo que as pessoas não querem abrir mão das suas vontades, não querem abrir mão de deixar de fazer certas coisas para se dedicar à fé cristã, porque a fé cristã ela não nos proíbe de nada, ela apenas nos capacita, né, a não aceitar as coisas desse mundo. Por exemplo, uma pessoa, um cristão, uma pessoa que a gente encontra, eu já encontrei com alguém conversando e a gente percebe, né? E conversando com essa pessoa, eu percebi que essa pessoa tinha um maço de cigarro no bolso. E aí essa pessoa falou para mim, eu falei de Jesus, e essa pessoa falou para mim, vocês, os cristãos, não podem nada, vocês são proibidos de tudo. Eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, nós não somos proibidos de nada. E aí veio uma palavra, eu disse para ele assim, irmão, eu vejo que você ainda vive um vício, fumando, você tem um cigarro aí, então você fuma. Você pode fazer isso, não é isso? Mas eu também posso fumar, mas eu não quero. Então, esse poder que o Espírito Santo nos dá de discernir o que é certo e o que é errado, a gente só vai obter através da busca da santidade. Porque a gente tem um conhecimento do que é pecar, do que é errado. Então a gente abre mão daquilo. Ele não tinha esse poder. Então ele estava preso às coisas do mundo. Então as pessoas que estão no mundo, que não têm Jesus, quando eu falo do mundo, gente, é que não conhecem a Jesus, que vivem satisfazendo as coisas, satisfazendo a sua vontade. Quando a gente coloca as nossas vontades na frente da vontade de Deus, a gente vai se frustrar, porque não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar errado e a gente vai sofrer as consequências. Eu sei porque eu já vivi isso e creio que muitos já viveram e a gente tem que estar vigiando para que a gente não passe de novo por isso, porque a carne grita, a vontade grita, mas a gente precisa olhar sempre para o alto e entender que se a gente tem o nosso pensamento em Jesus, nas coisas que Ele nos ensina, nas coisas do alto, se a gente lembra do que o Senhor passou por mim e por você na cruz, a gente obviamente vai dizer, gente, eu não posso agir dessa forma, porque o meu Deus, Ele morreu por mim. Eu não posso decepcioná-lo. Então eu penso, gente, em agradar ao Senhor, mas eu penso também em não entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se entristece com determinadas atitudes que temos. E a gente vê aqui a perseverança de Paulo, né? A firmeza de Paulo. Em momento algum, ele deixa de falar de Jesus, em momento algum, ele deixa de pregar o Evangelho. E olha que aquele tempo nem se compara, né, ao tempo. Hoje não se compara nem um pouquinho aos tempos de antigamente. Mas Paulo não desiste. E assim a gente deve fazer também. Mas a gente só consegue agir dessa forma quando a gente está focado na palavra, quando a gente está revestido do poder de Deus.
está revestido do poder de Deus, é quando Ele nos dá ousadia para falar, é quando Ele nos dá discernimento, é o próprio Espírito Santo que habita em nós, que nos direciona. Então, eu vejo que a perseguição, ela vem de uma forma ou de outra, pode ser pelas pessoas, pode ser dentro da sua casa, pode ser de pessoas com quem você convive muito, mas você tem que se manter firme. Você não pode permitir que essas pessoas abalem a tua fé, que essas pessoas tirem o teu entusiasmo. Continue firme, continue perseverando, continue dizendo: o Senhor é meu pastor, o Senhor é a quem eu devo obedecer, o Senhor é aquele em que eu devo dar satisfações, porque a gente tem que entender que a gente não precisa se preocupar em agradar o homem, a gente tem que se preocupar em agradar o Senhor. Ele é o único que conhece o nosso coração e a intenção do nosso coração. Então façam para agradar o Senhor, não para agradar o homem e, consequentemente, receber aplausos. Nós não precisamos disso. Nós estamos aqui para obedecer a ordem que o Senhor nos deixou, que é ide e pregai o Evangelho a todo mundo, a todas as nações. O Senhor nos deixou a ordem de fazer a grande comissão. Então, ide, pregai o Evangelho a todas as nações. E quando eu falo pregar o Evangelho a todas as nações, não significa que a gente precisa pregar a multidões. Não, o Senhor, Ele vê o nosso coração do mesmo jeito quando a gente prega para uma só pessoa. O valor para o Senhor é o mesmo para aqueles que pregam para multidões e para aqueles que pregam a uma só pessoa. Nós precisamos ganhar almas, nós precisamos levar, se fazer conhecer o amor de Deus, se fazer conhecer o Evangelho. E é gratificante, gente, é tão maravilhoso, é tão extraordinário, gente. Eu acho que quem conhece, quem tem esse amor que transborda dentro da gente, quem conheceu e quem conhece esse amor do Senhor por nós, sabe do que eu estou falando, né? Do extraordinário. E quando você conhece esse verdadeiro amor, você tem uma nova identidade. E aí você toma posse da sua identidade em Cristo, que é ser filha dele. É declarar que ele é o teu pai, é declarar que você está debaixo da proteção dele. Então nada e ninguém pode abalar você, mas você tem que persistir. Então essas são as maravilhas que Deus faz na gente, né? Deus transforma vidas, Deus muda, Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonada por Jesus, gente. Eu sou verdadeiramente apaixonada por Jesus. E eu digo sempre, nada e ninguém me afasta do Senhor. Nada e ninguém tira o meu foco. Ninguém pode querer competir com o Senhor na minha vida, porque o Senhor é tudo para mim. Então é isso que a gente tem que entender. É fazer como Paulo fez, né? Perseverar, não desanimar. Ele diz aqui, se preciso for morrer, eu morro. Então isso é gratificante. Isso essa certeza a gente precisa ter. Eu sempre pergunto ao Senhor, sempre em minhas orações eu peço, me capacita, Pai, para que eu esteja pronta, para que eu, se preciso for, morra por Ti. Porque morrer pelo Senhor é não negar o Evangelho, não negar ao Senhor. É continuar afirmando que Ele é e será sempre o único em sua vida. Amém? Então é isso, gente. Hoje nós lemos o capítulo 25
Amanhã nós vamos ler o 26. Amém? Vamos orar para terminar a nossa leitura. Olá, Paulo, seja bem-vindo. Vamos orar, gente. Senhor Deus, Pai querido e Pai de amor, gratidão. Gratidão, Senhor, por mais este estudo, um estudo em que a gente aprende sobre o seu ministério, né? A caminhada dos seus discípulos, a caminhada de Paulo. Senhor, nos ensina a ser tão perseverante, nos ensina a ter amor, tremor, nos ensina a ter temor por Ti, Pai. Nos ensina cada vez mais que a Tua palavra é rica, que a Tua palavra é a nossa base, é aquilo em que podemos nos firmar, é a única coisa em que temos certeza da ressurreição, da vida eterna. Eu costumo dizer, Senhor, e agradecer por tudo que tenho. Eu agradeço pela minha comida, pelas minhas roupas, e agradeço pela minha casa. Mas eu tenho certeza que isso aqui é uma moradia provisória e que a minha alegria vai estar no futuro, na tua volta, quando eu estiver no céu junto a ti, na eternidade. Então hoje eu não me preocupo tanto com as coisas desse mundo, com a aparência, com as coisas materiais, Pai. Trabalhe em mim mais, olhar para as suas coisas, para as coisas do alto, para que eu abra mão, Pai, das coisas materiais na proporção que eu tinha. Porque quando nós descobrimos que aqui nesse mundo não somos nada, não valemos nada e que não vamos levar nada, o nosso foco muda, a nossa intenção do coração muda. Então, Senhor, alimenta o meu coração, alimenta o coração dos meus irmãos, para que foquemos nas coisas do alto, que entendamos, Senhor, que tudo que temos, que tudo que fazemos, que tudo que somos aqui foi dado por Ti, é dado por Ti. Nada foi conquistado com a força do nosso braço. Se temos uma casa, o Senhor nos capacitou para tê-la. Se temos roupas, o Senhor nos capacitou para comprá-las. Se temos um espírito compassivo, um espírito contrito, um espírito cheio de amor, é porque te buscamos em espírito e em verdade. Ah, Pai, nos capacita e nos dê discernimento para entender, para absorver cada ensinamento que está aqui na Tua palavra. Eu te amo, Senhor, eu sou apaixonada por Ti. Ajude-nos a ser servos fiéis a Ti, a Te obedecer, a buscar cada vez mais a andar em santidade, porque sabemos que a verdadeira santidade só alcançaremos junto a Ti no reino dos céus. Mas nos ajuda, Pai, porque nós sabemos, eu sei, Pai querido, que sozinha eu não tenho condição. Sem a Tua presença, sem a presença do Teu Espírito, eu não tenho condição. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda. Que esse estudo tenha sido um refrigério, que o que a gente lê a respeito do ministério de Paulo nos anime, nos fortaleça para entender que o servo fiel é aquele que não nega a Ti. O servo fiel é aquele que coloca em prática tudo que aprende e que passa para os irmãos e que é testemunha sua. Pai, que possamos falar do Teu Evangelho com ousadia, com o poder que é dado por Ti, Pai. Nos capacita como o Senhor capacitou a Paulo, nos enche com o Teu Espírito Santo,
Que esse estudo invada os nossos corações e que coloquemos em prática tudo o que aprendemos. Agora eu peço também, Senhor, pelos irmãos do Sul. Eu tenho feito um clamor todos os dias para que o Senhor olhe, para que o Senhor abençoe os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Pai, eu sei que com um sopro, com um abrir e fechar dos olhos, o Senhor pode mudar toda a situação daquele estado. Mas eu sei também que o tempo não é nosso, que o tempo é seu. Mas eu clamo, continuo clamando, Senhor, tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia porque as chuvas voltam, cessam, voltam. E quando as pessoas começam a irem para suas casas, daquelas que ainda estão de pé, para colocar as coisas mais ou menos em ordem, porque nunca mais elas serão as mesmas. Mas a esperança é o que move essas pessoas. A chuva volta. Ah, Senhor, tem misericórdia desse povo, Pai. Perdoa a nossa nação, perdoa os nossos pecados. Sabemos que muitas das coisas que estão acontecendo é consequência dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa a nossa nação, Senhor. Ah, Senhor, levanta mais voluntários, porque aqueles que estão desde o início das enchentes já estão cansados, estão fragilizados emocionalmente. Levanta mais voluntários, Senhor. Levanta pessoas com capacidade, com força para encontrar pessoas que ainda se encontram em situação de risco. Pessoas que clamam por socorro, mas que ainda não chegaram pessoas ali naquele ambiente. Coloca luz no olhar desses voluntários. Estende o seu braço forte e dirige cada um, Senhor, para que ali encontrem pessoas que ainda não conseguiram ser vistas. Ah, Senhor, cuida também dos abrigos. Coloquem pessoas sérias, pessoas com responsabilidade, pessoas para aguardar aqueles irmãos que estão ali tão sofridos. As mulheres, as crianças, as nossas crianças, Paizinho. Cuida delas, cuida também dos nossos animais, que são seres frágeis, seres que não sabem se defender. Cuida de todos, Pai amado. Abençoa esses voluntários que se prontificam, dão o seu sangue para estarem ali junto com os irmãos, alimentando fisicamente, mas dê capacidade a cada irmão, Senhor, de alimentar espiritualmente aqueles que têm sede, porque muitos têm sede de Ti, Senhor. Jorra esse rio de água viva nesses abrigos, Pai. Derrama, Senhor. Derrama o seu poder, derrama a sua unção. Ah, Pai amado, agora eu te peço também que não cesse as contribuições, que não cesse, que não caia no esquecimento o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, mesmo depois que as chuvas cessarem, porque esse povo vai precisar de muita ajuda, de muita ajuda. Pai, eu oro para que o Senhor coloque a tua mão naquele estado. Abençoa, Senhor, também aos meus irmãos que estão aqui nessa live. Abençoa, Senhor. Dê a eles um vigor, dê a eles, eu não sei do que eles estão precisando, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração de cada um. Então dê a ele o renovo também, porque nós precisamos todos os dias da sua misericórdia. Então nos abençoa, nos dê o renovo para continuarmos firmes e fortes debaixo das tuas asas, porque é somente Ti que nos dá esperança, que possamos falar, Senhor, do Teu Evangelho com ousadia, falar do Teu amor, falar do plano da salvação,
falar da ressurreição, testemunharmos, Senhor, testemunharmos de Ti. É isso que eu oro, Pai. Cuida do restante do nosso dia. É o que eu oro, agradecida, Pai, com amor e temor ao Teu Filho. Por amor e temor ao Teu Filho, eu te amo, Jesus. Em nome de Jesus eu oro, com perdão dos meus pecados. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Carlos, bem-vindo. Aldide, bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um restante de dia abençoado e vamos continuar firme e forte nesse propósito da leitura do Senhor, da leitura da palavra do Senhor. Amém? Então, até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus. Tchau.